Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou compartilhar com vocês mais uma designação do Vem e Segue. Vou começar com uma história que me compartilharam comigo aqui no WhatsApp. Eu procurei essa história para achar o autor, quem fez, e não achei se era no TikTok ou o que foi. Mas eu lembro vagamente da história e eu vou contar conforme eu lembro, tá bom? Se alguém souber aí, já viu esse vídeo, compartilha comigo aqui no meu WhatsApp. Eu sempre deixo meu WhatsApp no final da descrição do meu vídeo aqui. Bom, essa história conta de um homem que entrou na casa de uma senhora, bom, uma senhora idosa ali, e a casa da senhora ela era muito precária a situação ali, né? E ele entrou, ele estava olhando ali, né, na sala dela ali, e ele observou ali uma moldura, um quadro, né, que parecia um certificado, e ele estava olhando aquele quadro, e aquela senhora entrou, e ele se sentou e começou a conversar com aquela senhora e falou: por que a senhora vive dessa maneira aqui? Né? Ela falou: como assim dessa maneira? Ah, muito simples, né? Eu vejo que a senhora não tem muitas condições de vida. E aí ela começou a compartilhar que ela era aposentada, que o salário dela não dava para muito, que ela tinha que comprar remédio. Então ela começou a compartilhar com ele. E aí ele vendo que a mulher não percebeu o que estava acontecendo, ela falou: minha senhora, você sabe que papel é esse aqui que está aqui na sua sala, nesse quadro aqui, nessa moldura? Né? Por que esse papel está aqui? Né? E aí a mulher falou: não, esse papel aí é quando eu trabalhei na casa de um patrão, tá bom? Ele era muito bondoso, mas ele já faleceu há muito tempo e ele me deu esse papel. E eu achei esse papel tão bonito que eu coloquei numa moldura, em um quadro e coloquei aí, né, na sala para enfeitar. Aí ele falou: minha senhora, esse papel aqui, ele não é um certificado ou coisa assim. Ele é um testamento. A senhora tem uma grande herança para receber. Foi aí que ela percebeu, né? E ela falou até mesmo: ah, eu não sabia, porque eu não sei ler. Né? E por mais absurdo que a história pareça, né, isso dá para se comparar à nossa vida, porque as escrituras estão cheias de promessas e herança para nós. E às vezes nós não conhecemos essas promessas. E olha só, essa semana começamos a estudar sobre Abraão. E Deus ele fez convênio com Abraão, prometeu muitas coisas a Abraão. E nós conhecemos essas promessas que ele fez a Abraão e a sua descendência. Afinal de contas, nós somos a descendência de Abraão. Né? Então nós devemos conhecer essas promessas, tá bom? Então, para começar a compartilhar com vocês aqui, eu vou compartilhar aqui em Gênesis, capítulo 12, versículo 2, que fala de pelo menos 3 coisas, né, aqui que Deus ele está prometendo a Abraão. Tem muitas coisas que Deus promete a Abraão e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui em Gênesis, capítulo 12, versículo 2 e o 3 diz assim, ó: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui ele já falou 3 grandes promessas a Abraão. Falou que o nome de Abraão seria grande, e que dele sairia ali uma grande nação, né? Então tem várias promessas aqui, falam até mesmo que nele seria abençoada todas as famílias da terra. Então nós devemos conhecer essas bênçãos, né, para que nós possamos ter essa esperança e até mesmo mais desejo de guardar os mandamentos de Deus, esperando essas promessas que Deus ele fez a Abraão. Afinal de contas, os judeus eles entendem muito bem sobre essas promessas, porque eles sempre falam, né, para Jesus Cristo ali: nós somos descendência de Abraão. Então eles enchem a boca para falar que é descendência de Abraão. Então nós devemos entender quais essas promessas para que nós possamos também sentir orgulho, né, do nosso pai Abraão e das bênçãos que Deus reservou para ele e a sua semente que somos nós. Então ele falou que engrandeceria o nome de Abraão, que ele seria pai de uma grande nação e que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, falando um pouquinho sobre isso aqui, né, lá em Abraão capítulo 2, versículo 11, né, na Pérola de Grande Valor, quando fala aqui que por meio dele
todas as famílias da terra seriam abençoadas, tem uma parte que diz assim, por meio dele, ou seja, do sacerdócio. Então é por meio do sacerdócio que todas as famílias da terra serão abençoadas. No final do versículo ainda diz assim, ó, com as bênçãos do evangelho, que são as bênçãos de salvação, sim, de vida eterna. Então as bênçãos que viriam de Abraão seria por meio do sacerdócio, fazer convênio com Deus, entrar nas águas do batismo. Essas promessas que nós recebemos por conta desse convênio que Deus ele fez com Abraão. Então é muito importante nós conhecermos essas bênçãos, tá bom? Que Deus ele tem para nós. Agora olha que interessante, né? O judeu sempre fala, nós somos descendência de Abraão. Será que é esse tipo de descendência sanguínea realmente que vai receber as heranças de Deus? Olha só o que o apóstolo Paulo ensina aqui em Romanos, capítulo 9, versículo 7. Nem por serem descendência de Abraão, todos são filhos, mas sim em Isaque será chamado tua descendência. Então ele falou, olha, nem todos que são da descendência de Abraão são filhos de Abraão, né? E ele fala, ele comparou aqui a Isaque, porque Isaque ele foi um filho da promessa de Deus a Abraão, né? E aí no versículo 8 ainda explica melhor, e diz assim, ó, isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então a descendência de Deus, quando ele fala que a descendência viria de Isaac, é porque era o filho da promessa. Então a descendência é aqueles filhos da promessa de Abraão. Bom, aqueles que entrariam para a família de Abraão por meio do convênio. Mas para ficar mais claro um pouquinho aqui, eu vou compartilhar aqui, ó, Gálatas, capítulo 3, versículo 27 em diante. Diz assim, ó, porque todos quanto fomos batizados em Cristo, já fomos revestidos de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, logo sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Olha aqui, então se você se batizou conforme está escrito aqui, não importa se você é judeu, grego, gentil, né? Você vai entrar para a promessa, você faz parte dessa promessa conforme diz a escritura aqui. Então o apóstolo Paulo ele sempre colocou falando isso, né? Mostrando que aqueles que são literal, ser descendência de Abraão não significa ser um filho literal, tá bom? Da linhagem sanguínea, mas sim aqueles que entram por meio da promessa, por meio do convênio, né? Sendo batizado, como explica esse versículo aqui. Até porque, né? Falando um pouquinho aí sobre a descendência, sobre ser da linhagem sanguínea ou não, eu quero compartilhar uma história que eu gosto muito, chamada Puro Sangue, tá bom? Que explica um pouquinho sobre isso, sobre como se tornar um puro sangue. Né? Porque essa história fala de um cavalo árabe, né? O puro sangue. E ele nasce de uma cor escura, e aí quando ele vai ficando numa idade mais adulta ali, ele muda de cor e se torna mais claro. Bom, ele se torna branco ali. E aí o que que acontece com esse cavalo? Esse cavalo, para ele ser um puro sangue, ele tem que nascer de cavalos que são puro sangue já, que tem a linhagem sanguínea real ali, né? Vamos dizer assim. Não pode ser misturado com qualquer outro cavalo. Se fosse misturado com qualquer outro cavalo, seria um pangaré, né? Mas tem que ser linhagem ali direta de um puro sangue. Mas ainda que esse cavalo ele tenha nascido ali de puro sangue, de cavalos que são puro sangue, ainda assim ele passa por um teste para saber se realmente ele vai se tornar um puro sangue. E esse teste é feito da seguinte maneira. Durante 3 anos ali, esse cavalo ele recebe um treinador, tá bom? E aí esse treinador faz todas as coisas, os afazeres do cavalo durante 1 ano ali junto com ele, tá bom? Então leva ele para correr, exercitar, escova o pelo dele, aí dá palha. E aí no final do dia, quando esse cavalo vai beber água ali, o dono do cavalo, ele tem um apito, e ele apita ali, né? Chamando o cavalo. E aí aquele condutor, ele não deixa o cavalo beber água.
ele puxa o cavalo e leva ele até o dono dele. Aí ele faz o cavalo abaixar a cabeça e o dono vai lá e ó, passa a mão na cabeça do cavalo. Bom, e aí isso é feito durante o primeiro ano. E aí no segundo ano, o cavalo faz as mesmas coisas, só que o condutor ele já não fica tão em cima do cavalo ali, né? Segurando todas as coisas ali. Ele fica só de olho, movimentando ali, vendo como que está funcionando as coisas. E aí no final do dia, quando o cavalo vai beber água, né, o dono aparece ali e apita novamente, e aí o cavalo ele tem que fazer a volta e ir primeiro ao dono dele. Isso significava que antes de fazer a própria vontade, aquele cavalo ia e fazia a vontade do dono, ele se submetia ao seu dono, tá bom? Então era esse o teste. Então, se o cavalo esquecesse, fosse beber água ali, mesmo o dono apitando, o condutor entrava na frente e impedia, falava, não, tem que ir lá primeiro. O cavalo é muito inteligente e ele pega isso muito rápido. E no terceiro ano, então, o que acontece? Nem precisa de um condutor, porque o cavalo já está treinado, ele sabe o que ele tem que fazer. E toda vez que o dono apita ali, o apito, ele vai lá até o dono dele e o dono passa a mão, né? Ele abaixa a cabeça, o dono passa a mão na cabeça dele. E aí, então, vem fazer-se o teste, né? Chama-se testemunhas. E como que vai fazer o teste para saber que esse cavalo se tornou realmente um puro sangue? Bom, eles pegam uma estaca de madeira e eles fincam bem no solo ali no deserto. Bom, e aí eles colocam do lado ali, né? Ou eles colocam um lugar onde tem água, né? Um lago, ou também eles colocam um coxo com água ali para o cavalo ver. Mas o cavalo não consegue ir lá porque a estaca está fincada no chão e o cavalo está preso com uma corda ali naquela estaca. E aí ficam testemunhas vendo ali. E durante 3 dias, esse cavalo ele fica preso e amarrado ali e ele consegue ver a água. Então ele tenta se soltar ali, mas não consegue. E aí o que que acontece? No terceiro dia ele quer muito água, ele quer a coisa que ele mais deseja é a água. E aí a língua dele fica parecendo um couro seco, né? Então o cavalo está sofrendo muito ali naquela condição desértica. E aí então o dono do cavalo aparece e as testemunhas estão ali. E aí é feito o teste, eles soltam o cavalo. Qual é a primeira coisa que o cavalo quer? Ele quer água. Então ele vai correndo ali para beber água. E nesse momento o dono ele vai lá e apita, né, para chamar o cavalo. Se naquele momento ali de grande necessidade do cavalo, se ele para e ele volta até o dono ali e abaixa a cabeça e primeiro o dono passa a mão na cabeça dele e depois ele vai beber água, ele se torna então um puro sangue. Ele passou pelo teste e se torna um puro sangue. E aí ele vale milhões de dólares, né? Mas se primeiro ele for beber a água e depois ele ir até o dono, né, ele se torna um pangaré, né? Então ele não é atestado ali como um puro sangue. Bom, o que eu quero compartilhar com vocês com essa história? Todos nós, né, nós somos filhos de Deus. Mas ainda que nós somos filhos de Deus, nós temos que se tornar como Deus, né? Nós devemos fazer a vontade de Deus ao invés da nossa. Nós devemos nos tornar filhos de Deus, como diz a Escritura. E para terminar essa mensagem aqui, fazer um paralelo, né? Quando eu deixo de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus, eu estou me tornando um puro sangue. Quando eu separo um tempo do dia para ler as Escrituras, eu estou me tornando um puro sangue. Quando eu deixo de ir em uma festa para ir no domingo à igreja, eu estou me tornando também um puro sangue. Tá bom? Mas quando eu deixo de fazer essas coisas, eu estou me tornando um pangaré, né? Como o cavalo árabe ali. Mas nós sempre podemos nos arrepender e voltar para o caminho do Senhor. É isso realmente que Ele deseja. Então, ainda que nós sejamos descendência de Abraão por causa do convênio, por causa do batismo que nós entramos, nós ainda assim temos que fazer a obra de Abraão, ou seja, guardar os mandamentos, obedecer e assim então nos tornar filho de Deus, tá bom? Então é essa mensagem que eu quero compartilhar, finalizar aqui com Atos capítulo 17, versículo 29, que diz assim, o apóstolo Paulo: Sendo, pois, geração de Deus, não havemos de pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata,
ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens? Então o apóstolo Paulo falou, olha, se nós somos geração de Deus, nós devemos cuidar, né, que Deus ele é semelhante ao ouro, à prata e à pedra esculpida. Ou seja, Deus é valioso. Então se Deus é valioso e nós somos geração de Deus, nós devemos nos tornar valioso como esses materiais que Paulo citou. Ele citou 3 materiais que precisam de trabalho, né? O ouro mesmo, ele precisa passar pelo fogo do ourives. Se você encontrar uma pepita de ouro aí na rua, você nem consegue identificar, né? Só um garimpeiro que sabe identificar ali uma pedra de ouro, uma coisa assim. Então, às vezes, as pessoas são ouro e nós não identificamos, né, que eles são filhos de Deus. Nós devemos olhar. O que acontece é que ainda precisa de um processo. O ouro, ele precisa tirar a escória, né, tirar a sujeira dele, passar pelo fogo do ourives e se tornar reluzente. A prata, por que a prata? A prata, ela escurece com o tempo, ela precisa de um certo cuidado, limpeza. Então nós também não podemos ficar esquecidos, temos que estar nos limpando das manchas do mundo para ficar brilhante. E pedra esculpida, né? Pode ser um diamante ou rubi, ele tem que ser lapidado, cortado. Então nós somos como um diamante bruto, nós temos que ser lapidado e nos tornar mais semelhante ao nosso Senhor. Bom, então é muito importante a gente conhecer as promessas feitas a Abraão, saber que nós somos a descendência de Abraão, tá bom? Por causa das promessas, por causa do batismo, convênio que nós fazemos com Deus, e que nós, ainda que sejamos a descendência de Abraão, devemos nos tornar filhos de Deus, tá bom? Ou seja, por meio da obediência, por meio de guardar os convênios que nós fazemos com Deus. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.